Saudações, advocacia paraense, sociedade brasileira. Estamos aqui nessa segunda edição do nosso programa Podcast OAB. E hoje, meus amigos e minhas amigas, estamos recebendo aqui nada mais, nada menos que Ofir Cavalcante Júnior, nosso membro honorário vitalício da seccional OAB Pará e membro honorário vitalício do Conselho Federal. Uma grande personalidade da área jurídica, uma grande personalidade da advocacia paraense e nacional, e Vossa Excelência nos honra com a sua presença aqui, presidente Ofir. Seja bem-vindo. Presidente Eduardo Imbiriba, em seu nome eu quero cumprimentar toda a diretoria, todos os conselheiros seccionais, do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, e dizer que voltar à nossa casa, voltar ao nosso lar é sempre uma alegria. A nossa OAB do Pará está muito bem cuidada, não só do aspecto físico, mas também da postura que ela vem adotando no sentido de se mostrar sempre independente. Se mostrar e, além de se mostrar, ser independente. Isso é muito importante. A ordem é um grande mosaico da advocacia brasileira. Todas as tendências têm que estar presentes na nossa ordem, mas ela não pode perder jamais a sua autonomia, a sua independência, o seu reconhecimento por parte da sociedade como sendo essa instituição que fala em nome da sociedade, que traz os poderes, né, as angústias da sociedade, e sempre buscando pautar isso dentro da Constituição Federal. Então, a gente fica muito feliz de ver essa ordem atuante, essa ordem altiva, ativa, independente, cada vez mais. Eu parabenizo Vossa Excelência, porque Vossa Excelência continua a não só honrar a sua trajetória de vida, mas honrar a trajetória da nossa entidade. Isso, enquanto um ex-presidente, é algo extremamente prazeroso de ver, de que quem veio lá atrás deixou algumas sementes, e essas sementes conseguem frutificar, conseguem cada vez mais caminhar no sentido da nossa ordem se tornar cada vez mais forte perante a sociedade. Portanto, é um prazer muito grande estar aqui, falar a advocacia paraense, falar a sociedade paraense, dizer que eu sou apaixonado pela nossa entidade. A ordem pulsa dentro do meu coração de uma forma muito forte, efetiva. Eu sofro ao ver a ordem ser criticada, eu fico feliz quando a ordem é elogiada. Portanto, estar aqui é um grande prazer. Eu agradeço essa oportunidade de conversar com Vossa Excelência e com a advocacia paraense. Muito obrigado pelas palavras, presidente Ofir. E Vossa Excelência, todo mundo sabe, é um advogado que personifica essa história da Ordem dos Advogados do Brasil. Você tem uma trajetória, e Vossa Excelência tem uma trajetória que o precedeu, foi do vosso pai, doutor Ofir Cavalcante. Aliás, eu acho que é a única, nós só temos, na história, somente acontece com o senhor e com o doutor Ofir Cavalcante o seguinte fato: pai e filho foram presidentes das suas seccionais e posteriormente do Conselho Federal. Isso é muito significativo para nós do Estado do Pará, e nós temos que lembrar a advocacia, para quem não se lembra deste fato, e conscientizar a jovem advocacia de que nós temos esse exemplo no Estado do Pará. Vossa Excelência simboliza a nossa instituição. E eu queria que o senhor contasse, presidente Ofir, como foi essa trajetória. Você tem um berço familiar na advocacia, e acompanhando essa questão da trajetória da advocacia, também da trajetória institucional. Queria que você, presidente, me permita lhe chamar de você, presidente, Sempre. falasse um pouco para a gente, né, até para que a nossa classe, hoje nós teremos a realização da conferência estadual da Jovem Advocacia, que se realizará no Hangarzinho, lá na UFPA. E a gente tem nós temos que ter esse orgulho dentro de nós. Temos esse exemplo. Foi o seu e do vosso pai, e ambos, como falei ainda há pouco, foram presidentes da seccional e do Conselho Federal. Eu queria que você narrasse aqui essa história para nós. Olha, eu fico muito feliz de poder trazer um pouco dessas obras do instituição que não preserva a sua história, que efetivamente não tem esse cuidado com quem veio antes, para que a gente possa, a partir dos nossos acertos, erros, construir uma entidade muito mais forte. Comecei muito cedo na advocacia, me formei em 83, foi justamente neste ano de 83 que meu pai se candidatou à presidência da seccional do Pará. Eu participava das campanhas eleitorais, era uma campanha interessante, porque naquela época havia a chapa mista,
a chamada chapa eclética. Você tinha 2, 3 chapas inscritas e você podia escolher o candidato a presidente da chapa A, a chapa B, enfim, fazer uma chapa eclética, misturando os nomes. E depois, quando o conselho se reunia, eleitos os conselheiros é que elegia o presidente. Era assim que funcionava naquela época. É claro que as chapas, né, tinham uma tradição muito grande de uma disputa entre a chapa rosa, que era do meu pai, e a chapa azul, que era dos adversários dele, né? Essa era uma tradição muito antiga que tinha aqui, e era naquela época, não tinha urna eletrônica nem nada, era no papel mesmo, a gente ficava conferindo quem tem mais papel azul, mais papel rosa. Então, assim, eu participei muito daquilo, daquele dia a dia, das campanhas, etc. E isso foi ficando no sangue. Acho que os bons exemplos têm que ser seguidos. E aquilo que era para um jovem advogado uma participação muito mais ajudando dentro de uma nova lógica da ordem, uma lógica que a ordem, meu pai teve essa possibilidade de trazer aqui para o Pará essa preocupação da ordem com o externo, o lado social. Foi na gestão dele que se criou a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, cujo primeiro presidente foi Zé Carlos Castro. Que quando eu fui presidente, dei o nome de José Carlos Castro para o nosso prêmio de direitos humanos local. Então, assim, é um pouco dessa história. Meu pai, naquela época, era uma ordem diferente, funcionava dentro do fórum, uma sala que funcionava ali perto do Tribunal do Júri, no Fórum Cível, que naquela época era Cível, Criminal e Tribunal de Justiça, né? Isso, assim, foi ficando como algo que eu gostava muito de fazer. E fui me envolvendo nas campanhas. Meu pai foi reeleito em 87, eu não era, de 83 a 86 ele foi presidente, foi 3, 85, 87. Depois ele foi para o Conselho Federal como vice-presidente do presidente Márcio Tomás Bastos e veio a ser presidente de 89 a 91. Foi quando, então, eu entrei na Ordem do Pará. Em 90, 91, era presidente o Francisco Brasil Monteiro, já falecido, nosso ex-presidente. Participei daquele conselho, mas a chapa dele acabou sendo derrotada na renovação. E eu, então, fiquei de fora durante 3 mandatos da Ordem, mas sempre participando, sempre me integrando, perdendo eleições, isso é algo normal, né, na vida da gente, e retornei em 88, na condição de vice-presidente da presidente Avelina Resnet. A partir daí, então, a minha dedicação foi full-time à ordem, praticamente eu vivia dentro da ordem, foi um momento de muita ebulição política, um momento de muita renovação dentro da ordem como um todo, e a gente, então, procurou fazer essa transição também, né, de uma ordem mais tradicional, de uma ordem, vamos dizer assim, menos virtual, para uma ordem virtual mais presente, não só na capital, como no interior do estado. Isso foi muito importante, a gente fortificou essa presença da ordem, debatendo com a sociedade. Você tem uma ideia, eu ia muito ao interior do estado também, como o presidente Imbiriba faz, porque a gente sentia a necessidade não só de ouvir a advocacia, mas também de ser ouvido pela advocacia. E lá as demandas são muito diferentes das demandas da capital. Lá havia muita deficiência do ponto de vista de estrutura física, até de cursos, etc. A gente interiorizou isso, levou para dentro das subseções aquilo que o advogado da capital tinha. Então, isso era uma preocupação que a gente tinha muito grande. Por que o advogado da capital, né, tem uma condição melhor? O que a gente pode fazer para que o advogado que está no interior também tenha essa condição melhor? Então, foi com essa perspectiva que nós trabalhamos, viajamos bastante. Tive ao meu lado o Evaldo Pinto, que foi efetivamente um grande parceiro e que era o embaixador do interior, né? Ele desbravava todo esse interior. Fomos para Santarém, toda aquela região ali, Óbidos, Oriximiná, Monte Alegre. Então, assim, conheci o meu estado graças à Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje eu me sinto contemplado, né, pelo tempo que dediquei à ordem, porque aprendi muito quais são as realidades do estado do Pará e as necessidades da advocacia paraense. E com essa perspectiva, a gente acabou destacando em nível nacional e virei tesoureiro da Ordem Nacional, primeiro conselheiro federal, depois tesoureiro da Ordem Nacional, com o presidente César Brito capitaneando a diretoria,
E foi o primeiro, na história, foi o primeiro presidente que veio do cargo de tesoureiro, porque geralmente era o secretário-geral ou o vice-presidente. Mas voltando para a questão da história e tentando arrematar com o que você começou, presidente. Realmente não há no Brasil essa situação em que pai e filho tenham sido presidentes disseccionados por 2 mandatos, ambos, Isso, né, isso. eleitos e reeleitos, e depois ser presidente do Conselho Federal. Então, isso é uma coincidência da vida, mas também foi fruto de muito amor, de muita paixão por essa entidade, e foram anos assim que Deus me permitiu, né, gozar de saúde para poder enfrentar isso, o sacrifício da família, não tenho dúvida, mas o que a gente precisa efetivamente é deixar, né, algum legado das nossas participações. Não que a gente seja a pessoa mais certa do mundo, ninguém o é, somos seres humanos, mas a gente procura fazer as coisas certas. E a ordem não pode jamais, e foi isso que tentei passar em todas as minhas campanhas, tanto que na minha primeira campanha o nome da minha chapa era OAB Independente, eu tentei passar que a ordem ela tem que agregar, né, todas as tendências da advocacia. Tendências de esquerda, de centro, de direita, advogados negros, advogados de uma minoria, minoritários do ponto de vista das opções sexuais, enfim, todos temos que estar presentes. A ordem somos todos nós. E o que precisa nos mover é justamente essa compreensão da unidade. Que essa unidade nos torna cada vez mais fortes. A ordem fraca é a sociedade fraca. A ordem tem que ser aquela voz da sociedade que luta contra o poder ditatorial. A ordem quer democracia. A ordem não se confunde com partidos políticos. A ordem tem a sua atuação própria. Eu até cheguei a dizer uma vez, enquanto presidente nacional da OAB, se reverberar, se defender a sociedade é considerado, pode ser considerado como algo progressista, como pode ser algo partidário. Ok, então eu sou progressista, sou partidário, porque eu estou defendendo ali o cidadão. Então, se isso é importante para a advocacia taxar, né, a nossa entidade com qualquer uma dessas qualificações de direita ou de esquerda, etc., a gente não pode se importar com isso. A ordem tem que estar sempre, quem dirige a ordem tem que estar sempre do lado da advocacia, do lado da sociedade e das nossas bandeiras. As nossas missões estão muito claras no nosso estatuto. Nós temos uma missão institucional, né, e temos uma missão corporativa. A nossa missão institucional é zelar pela Constituição. Isso representa defender a todos, os injustiçados, etc., mas, sobretudo, o advogado. Esse é a grande motivação da nossa ordem ser forte. O advogado, se ele for fraco, a defesa é fraca. Se a defesa é fraca, você desequilibra aquela balança. Você tem, de um lado, um juiz a julgar muito preparado, do outro lado, o Ministério Público a acusar muito preparado, e se você não tiver uma advocacia forte, uma advocacia qualificada, essa balança vai pender para um lado ou para o outro. Nós somos justamente esse equilíbrio, esse denominador comum para que a justiça se torne cada vez mais democrática. E se a gente incomoda, muitas vezes, reclamando do Poder Judiciário, que não recebe os advogados, reclamando do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos delegados, etc., porque aviltam as nossas prerrogativas, nós estamos fazendo aí uma defesa não só do advogado, da nossa profissão, mas do cidadão brasileiro, do cidadão paraense que precisa ter sua voz, a sua defesa respeitada sempre. Portanto, fazer tudo isso, né, a gente pensa que é pouco, mas é muita coisa sim, porque a máquina, né, pública, de um modo geral, o sistema é muito pesado. E se nós não tivermos aquela vozinha ali a cutucar, a dizer assim, olha, não é bem assim, vamos fazer assado, né, a defesa tem que estar presente sempre. E essa é a nossa missão, defender a defesa, defender o advogado brasileiro no seu exercício profissional, para que ele possa exercê-lo com autonomia, com dignidade, com altivez, com qualidade técnica. São todas essas vertentes que fazem com que o advogado brasileiro seja um dos poucos no mundo que tem a respeitabilidade e a credibilidade que temos. Em muitos países do mundo, o advogado não é nem ouvido, porque não tem uma ordem forte,
para, por trás dele, ao seu lado, reverberar a defesa da democracia, a defesa da defesa. Portanto, presidente, eu espero não ter me alongado tanto, mas isso, para mim, falar disso, parece que vem tudo de novo, a vida, digamos assim, passa como um filme na cabeça da gente, e, como lhe disse, eu sou apaixonado pela nossa entidade, por isso é rápido que as coisas voltam, apesar de eu estar longe há algum tempo desse dia a dia da advocacia, do discurso, mas isso está no coração. Presidente, você é uma verdadeira aula, o que você falou ainda há pouco, e é aquela característica que a gente tem que ter, e nós, como dirigentes, devemos prezar muito por essa característica e também devemos sempre conscientizar a todos, principalmente aos jovens advogados. A ordem ela é altaneira, a ordem está acima de partidarismo, a ordem está acima de ideologia. O nosso partido, a nossa ideologia é a Constituição Federal, né? O inciso primeiro do artigo 44 da nossa lei de regência, dentro das nossas finalidades institucionais e do juramento daquele que entra na instituição, a primeira coisa que está ali estabelecido. Defesa da Constituição Federal, defesa do Estado Democrático de Direito. Nós temos que carregar isso no sangue, nós temos que carregar isso na alma e no dia a dia. Dirigente de ordem e quer ficar sentado no gabinete, deve procurar outra coisa para fazer. Ele tem que desbravar o seu estado, ele tem que percorrer cada canto do estado, cada subseção, em todos os lugares, dialogar com as instituições, dialogar com a advocacia, levar a qualificação, levar o braço social, que são os serviços da Casa de Assistência, fazer com que as comissões temáticas se interiorizem, se fortaleçam cada vez mais e levar infraestrutura. A gente não pode ficar parado. Temos que percorrer, e não é só em época de campanha, campanha não, são os 3 anos de mandato. Nós temos que estar nessa movimentação. E eu sempre costumo dizer, presidente, se tem um local em cada sede de ordem que eu vou, seja aqui no Estado, seja em outras seccionais, seja no Conselho Federal, eu tenho um local que eu considero o local mais sagrado de cada espaço da nossa instituição, é aquela galeria de presidentes. Ali a história está registrada. Ali, cada presidente que ali compõe aquela galeria, logicamente que nunca é uma pessoa só, sempre trouxe consigo um grupo compromissado no sentido de fazer com que a instituição se engrandeça, mas cada um contribuiu de uma forma e pavimentou esse caminho até aqui. Eu tive a honra de estar na semana retrasada em Marabá, comemorando os 40 anos da subseção. Fomos honrados com a presença do presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, inaugurando, aliás, reinaugurando aquela galeria de presidentes, daquela subseção tão importante. Vossa Excelência, foi no seu mandato se eu não me engano, a sede ela foi reformada, foi ampliada, salvo engano, foi num dos seus mandatos como presidente da seccional aqui. Né? E aquela sede está grande, está equipada com os serviços da Caixa, até com uma área para crianças, quando as mães ou os pais têm alguma atividade lá e os filhos ficam ali se distraindo. Temos um auditório grande, ou seja, uma galeria de presidentes lá para respeitar a história. E nós temos outro local aqui na sede, que eu considero sagrado também, o que denota também, o que faz com que essa consciência de dependência e de defesa da democracia seja cada vez mais presente e que todos tenham consciência do que é aquele espaço e do o que representou aquele momento. Aquela placa ali na escada, de 1984, registrando a presença do então candidato Tancredo Neves como primeiro presidente civil, ainda em pleno movimento de direta já, que a nossa instituição teve uma participação efetiva, está simbolizado aquele momento ali, naquela placa, com a presença de Tancredo Neves, naquele movimento que ganhou, até hoje, inigualável na história, todo o país se movimentando em prol de uma redemocratização necessária, e a OAB estava lá. E nós temos registrado isso aqui na nossa instituição. É o outro local que todas as vezes que eu passo eu tenho um orgulho enorme de ver aquilo ali, aquele registro histórico, e que a gente deve prezar muito, e temos que conscientizar também quem chega agora da nossa importância. A independência está ali. Se hoje nós somos uma instituição que deve carregar consigo essa característica maior que é da independência, nós temos uma história que nos ajudou a preservar e a lutar pela preservação dessa independência até hoje. Não tenha dúvida, presidente, que eu me emociono porque participei desse dia. Estava presente
aqui não era dirigente da ordem nem nada, eu era um advogado, o filho do pai era o presidente da seccional. Quando o Tancredo Neves, ao vir a Belém para falar sobre as diretas já, etc., participar de um grande comício, temos ali no Vero Peso, naquela região ali, veio até a ordem para inaugurar, era o dia da inauguração da seccional. E aí vale esse registro histórico, né? Assim, como são algumas coincidências da vida, e voltando um pouco a uma questão muito pessoal, que eu peço desculpa à advocacia, mas preciso preservar isso, preciso falar um pouco sobre isso. O prédio da antiga Faculdade de Direito, onde é a nossa sede hoje, um velho casarão da Trindade, ele estava abandonado. E o presidente anterior, a meu pai, Arnaldo Moraes Filho, foi de uma diretoria, de uma composição política que foi feita à época, meu pai participava da diretoria dele também, ele adquiriu, né, ele começou a comprar esse prédio da universidade, as tratativas. Isso foi encerrado na gestão dele. Na gestão seguinte, que foi do meu pai, houve então a reforma do velho casarão e a sua inauguração, que culminou justamente naquele dia em que Tancredo Neves aqui esteve, com José Sarney, o então senador Jário Barbalho, era governador do estado, perdão, na época, várias autoridades do Brasil, tem fotos disso, estavam presentes aqui, todas aquelas que estavam a lutar pelo retorno da democracia. Era um momento muito emblemático, porque nós estávamos saindo de um governo muito fechado, né, do ponto de vista da democracia, etc. Assim, estávamos saindo da ditadura militar e entrando já num governo civil, mas ainda não tínhamos eleições diretas. Então, esse movimento de eleição direta, como você referiu, presidente, foi algo que mexeu com este Brasil inteiro. Infelizmente, não tivemos naquele mandato, mas em seguida acabou a gente tendo a eleição de Tancredo Neves, que infelizmente ele faleceu, José Sarney, enfim, o presidente Collor, na verdade, antes até, e foi um momento que brincar, né, e do reconhecimento da participação da ordem dentro dessa estrutura de poder brasileiro do ponto de vista de representar a sociedade. É muito significativo esse movimento ter vindo para dentro da ordem. E a ordem daqui ser reconhecida como uma entidade que lutava pela democracia nesse país. E o que eu disse ainda há pouco quanto às coincidências da vida? 20 anos depois, eu fui eleito presidente da ordem do Pará, né? E aí nós fizemos uma outra grande reforma no casarão. Lembro que foi em dois momentos, a gente construiu uma estrutura muito mais aberta, hoje está muito melhor, etc., mas esse espaço que temos hoje aqui na seccional, do ponto de vista de todos os serviços ficarem num grande um grande espaço físico, com todo o serviço aberto para a advocacia, essa ideia, esse projeto foi lançado naquela oportunidade pela gente. Fizemos isso, acabamos com todas aquelas divisórias que tinham antigamente, abrimos o espaço todo, arrumamos o plenário da casa, renovamos completamente o nosso auditório, Otávio Mendonça, que foi dado na minha gestão, em homenagem ao presidente Otávio Mendonça, que veio falecer. Tivemos, então, essa perspectiva de dar à advocacia esse tipo de condição de trabalho. E, ao mesmo tempo, também, já no meu outro mandato, fizemos a recuperação do subsolo, né? O antigo porão da Faculdade de Direito, que era um local inóspito, um local que, se tivesse que pagar adicional de insalubridade, seria certamente pago. Enfim, com o objetivo de trazer os serviços da ordem, que o espaço estava pequeno, mas também trazer as entidades que a gente chamava entidades satélites da ordem, Associação de Advogados Trabalhistas, defensores públicos, enfim, várias entidades participavam aqui naquele momento, a PMCJD, das Mulheres de Carreira Jurídica, enfim, a ordem voltada para a advocacia, para os movimentos sociais, foi algo que a gente se preocupou muito. Então, a sua referência à história da ordem, ela tem que ser efetivamente saudada. E isso fica como um exemplo para a formação das novas gerações.
A advocacia jovem, que recebe tudo isso, precisa conhecer um pouco dessa história, precisa saber o que se passou para chegar até ali. Foram muitas lutas, foram muitas dificuldades. O Clube dos Advogados, que hoje é uma referência, etc., né, também uma outra coincidência, foi adquirido quando meu pai era presidente e Milton Nobre era o vice-presidente da ordem. Eles tiveram que dar um aval pessoal deles para que o Banco da Amazônia fornecesse o recurso para comprar a sede da ordem, a sede do Clube dos Advogados, que é uma bela sede. E na minha gestão eu tive essa oportunidade, 20 anos depois, de renovar o clube, construir todo aquele espaço do clube, etc., que os nossos sucessores vieram, melhoraram, que Vossa Excelência hoje tem uma referência muito grande sobre tudo aquilo. Naquela oportunidade, o clube era totalmente isolado, né, do ponto de vista físico, geográfico, etc. E a gente hoje passa por lá e vê que está por trás do clube já tem Tá bonito, tá bonito. bonito. Então, Tá assim, bonito. o campo do clube, que era um campo pequeno, acanhado, hoje é um belo campo de futebol. Agora, assim, eu fico muito feliz de ver, por exemplo, aquele espaço onde fica o restaurante, onde fica de festas, continua o mesmo. A piscina também Sim, continua o mesmo, sim. com algumas melhorias, etc. A gente construiu quadras de tênis, quadras de tênis não, quadras de futebol, quadras de. Agora deve estar se fazendo já Beach beach tênis, tênis, tem. enfim, tem a quadra de esporte também, a gente melhorou, enfim, cada um veio e construiu um pouco de tudo aquilo. Então, a história da Ordem do Pará ela é muito rica, tem muita coisa, porque a gente sempre fez isso, todos nós presidentes, né, com esse compromisso de deixar um legado para a advocacia. Assim, na minha gestão, foram mais de 60 salas inauguradas de advogados no fórum. Então, assim, a gente não tinha dinheiro para fazer sedes, né? Isso é um processo, né? Cada um vem e faz um pouco. Tivemos a felicidade de construir a sede da subseção de Marabá, que foi um projeto iniciado muito antes. Na gestão anterior da doutora Avelina, né, ela preocupou com isso, foi lançada a obra era considerada um tanto quanto faraônica para aquela época. Hoje, a gente tem que pensar a ordem para o futuro, não pode pensar só para o momento que está se vivendo. Né? Hoje é uma sede digna para a advocacia de Marabá, que é uma advocacia séria, trabalhadora, pujante, como são de todas as demais subseções do Estado do Pará. Portanto, cada um de nós vem e constrói um pouco, né, para que essa advocacia melhore cada vez mais. Santarém é de uma importância fundamental, não só histórica para o Pará, para a advocacia, mas para a sociedade da região do oeste do Pará. Santarém é uma referência, é um polo, né? E a gente então investiu muito naquele polo, melhorando as condições da advocacia, inaugurando salas, enfim, trabalhando em favor da sociedade. Eu tenho assim uma admiração, inclusive sou cidadão santareno, graças a essa dedicação, esse amor àquela atividade, né, da gente ter podido fazer alguma coisa. E para você ter uma ideia, né, o que foi o mais importante para o Santarém? Não só a presença, levando qualificação, etc., mas adquirindo o terreno ao lado da sede da subseção. Aquele terreno foi adquirido na minha gestão, era o presidente nacional, o Roberto Busato, que esteve na inauguração, na entrega daquele terreno, porque ali a gente via, olha, Santarém vai crescer muito. Quando eu comecei, quando eu era presidente da ordem, só tinha uma faculdade em Santarém, que era a FIT, e começou a UFPA ir para lá. Hoje já são 4, 5, depois veio a UBRA, enfim, são várias outras. Então, Santarém é um polo importantíssimo para a advocacia paraense. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, que é de uma família daquela região, é de lá, né, sabe muito melhor do que todos nós sobre isso e tem continuado a emprestar digamos assim, esse apoio a Santarém para que Santarém seja um grande polo, como já é, não só da advocacia, mas também de desenvolvimento social para aquela região. Portanto, assim, até me perco, né? São tantas coisas que vêm à memória nesse momento, né? A emoção é tão grande de poder participar com o presidente desse bate-papo, desse resgate da história, que a gente acaba perdendo um pouco o fio da meada, porque as lembranças vão cada vez mais aparecendo. É uma
conversa, presidente Ofir, que era para a gente estender sem tempo definido. Porque Santarém eu sou suspeito para falar, minha família é de lá, mas em que pese minha família ser de lá, eu nasci em Belém, mas ganhei o título de cidadão santareno em 2019, Tá no sangue. que está no sangue. E vamos construir um auditório lá agora, onde é aquela quadra de esporte ali, é um espaço grande que estava meio inutilizado, vai ser um auditório lá da Fica subseção. atrás da sede. Fica atrás da sede. A gente fez muita festa junina lá. Cheguei a participar de algumas. E é isso, presidente, é muito prazeroso a gente poder estar tendo essas memórias e pontuar fatos muito importantes. Por exemplo, o clube hoje em dia. O clube, nós temos hoje em dia, além do campo de futebol, né, que tem arquibancada agora lá, o campeonato de futebol nosso é muito forte, tem transmissão ao vivo pelo YouTube, tem uma torre de transmissão, tem arquibancada. Nós temos agora a quadra de futsal iluminada. Futebol, Eu preciso voltar lá, presidente. presidente, agora Quero vir. as quadras de futevôlei, de beach tênis e os tanques de crioterapia ao lado das quadras. Que maravilha. Temos o espaço kids, espaço pet, salão de festa. Tudo, o clube está maravilhoso, está sensacional. Não poderia deixar de registrar aqui também meus parabéns para a presidente Silvia Barbosa, que é presidente da Caixa, juntamente com a sua diretoria, cuidam daquele clube com um carinho enorme. E nós estamos avançando nos esportes. Além do futebol, nós temos agora o campeonato de futevôlei, o campeonato de futsal, e nós vamos ampliando aí os serviços. Hoje, eu digo, cada vez mais a gente tem que ir. Como o Belém cresceu para lá, né? A época, o senhor falou ainda há pouco, né? Na época que na sua gestão o clube foi adquirido, foi fundado. Na verdade, foi na gestão do meu pai. Na gestão do doutor Ofir. Essa entrega maior de serviço foi na minha gestão. Pois é, então Belém ainda não tinha crescido para a gente. Exatamente. Hoje em dia a cidade está expandindo para lá, o movimento. Tem muita advogado morando ali. Pois é. Antigamente não tinha. Pois é. Ninguém chegava Era quase lá. longe. Em Coraci, praticamente. Era longe. Augusto Montenegro não tinha nada antigamente. Hoje a gente já tem tudo para mim. Então, e nós temos o dever de incentivar. Frequentem o clube. O clube é da advocacia, o clube é de todo mundo. É nosso. Nós temos inúmeros quiosques, a gente vê os quiosques ali, famílias fazendo churrasco no final de semana, as pessoas se divertindo. Então o clube é pujante. Para a próxima vez que Vossa Excelência vier aqui em Belém, eu faço questão. O clube rendeu frutos, né? Porque Santarém também tem um clube de advogados. O clube que é sensacional, é lindo. Assim, é sensacional. Na beira do rio, enfim, é um negócio maravilhoso. Você olha aquele rio Tapajós imenso ali naquele clube de Santarém. Não, assim, eu fico muito feliz de ter podido participar de tudo isso, presidente. E fico muito feliz também da sua referência à Caixa de Previdência, à Caixa de Assistência do Advogado, que sempre foi, assim, desde a época do meu pai, lembro perfeitamente, ela funcionava onde hoje são as escolas, as salas de aula da ESA. A ordem, quando veio para cá, que estava sendo reformada, né, o prédio estava inabitável, estava em 83, 82 para 83. Então, a ordem toda funcionava só nesse prédio, esse anexo que fica a nossa sede, aqui atrás da nossa sede, do casarão, onde funcionava a caixa de assistência, funcionava a escola, funcionava a diretoria, o conselho seccional. Então, assim, era bem apertado tudo isso. E a Caixa teve a presidente da época, a doutora Maria da Conceição, que era assim, uma dedicação muito grande à ordem. E depois outros presidentes vieram e continuaram a fazer isso. A Caixa se tornou um braço importantíssimo para a advocacia, porque a gente vive num momento onde os grandes conglomerados da medicina, de grupo, eles tomaram conta da sociedade. E muitos advogados tinham dificuldades de ter um atendimento ambulatorial, um atendimento médico. A gente começou com poucas especialidades. A ginecologia, a pediatria, enfim, aquela parte mais ambulatorial, etc. E depois foi crescendo não só internamente, com um serviço próprio da Caixa, como também externamente, com parcerias, com convênios, etc., para viabilizar a advocacia. Mas eu ficava muito feliz quando encontrava o advogado frequentando a Caixa. Porque para tomar uma injeção ou para uma consulta. Então, assim, algo que na cabeça da gente, não, isso vai dar prejuízo. Se eu puder atender
10 advogados, dando dignidade para eles do ponto de vista da saúde pública, da saúde, porque a gente sabe que a saúde pública, em que pese o SUS é um grande exemplo no mundo inteiro, mas é deficiente, a gente podendo ajudar o advogado a preço de custos em relação a isso é algo que não tem medida. Então, o advogado, a gente tem que pensar como ordem, tem que pensar como sociedade, tem que pensar na advocacia, mas tem que pensar também como advogado, como ser humano. Que tem as suas necessidades, que tem a sua família, que tem as suas preocupações, que tem que trabalhar para poder, no final do mês, honrar os seus compromissos. Mas se puder ter uma ajuda da ordem, no sentido de devolver a esse advogado tudo aquilo que ele investe na ordem através das suas contribuições, através das suas anuidades, é importante que se faça isso. Eu lembro que a gente inaugurou naquela época uma grande parceria com as grandes redes de farmácia daqui de Belém. Era Big Ben, Extra Farma, eram as grandes redes de farmácia, e quem era advogado tinha descontos muito grandes nessas farmácias. Então, assim, essas parcerias até hoje estão presentes, eu fico muito feliz de ver. Parabéns ao presidente Silva e toda a sua diretoria pelo trabalho de excelência que vem fazendo da Caixa, não só na capital, mas também no interior do Estado. E parabéns a Vossa Excelência também, porque se o presidente da Ordem não tiver essa perspectiva, o advogado é o centro da ordem, do ponto de vista do ser humano também, nós teremos uma entidade afastada da advocacia. Ela pode até defender aspectos processuais, prerrogativos do advogado, etc., mas ela vai esquecer do cidadão. E fico feliz de ver que não só a Caixa, mas como o clube, eles investem nessa vertente do cidadão, do advogado, que é do ser humano. Né, lazer para si, para sua família, né, saúde para si, para sua família. Isso é algo que eu quero mais uma vez registrar e parabenizar o grande trabalho que vem sendo realizado pela gestão de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. E Vossa Excelência tocou num ponto muito importante. A questão da proximidade, do cuidado que a ordem deve ter com a advocacia como um todo. E Vossa Excelência vivenciou dois momentos muito importantes na advocacia de transformação. Nós tínhamos até bem pouco tempo atrás, e eu cheguei a pegar essa época, até desde estagiário, é porque o meu estágio sempre foi voltado para ser advogado desde o primeiro ano de direito. Quero ser advogado e criminal, foi o que eu escolhi. Mas até bem pouco tempo atrás, presidente, nós tínhamos ainda aquela advocacia forte de fórum, né? Aquele contato com os colegas nos corredores, nas secretarias, contato com os serventuários, o aperto de mão diário, aquele bate-papo de colegas de profissão, com juízes, com promotores também, naquele dia a dia, esperando as audiências, nas sessões de julgamento, seja no tribunal, seja no meu caso, tribunal do júri, que também sempre era um cenário de encontros, né? E aquela advocacia do processo físico, que você pegava o processo, tirava cópia, sublinhava, ela estudava, né? E principalmente depois da pandemia, né? Nós tivemos uma transformação muito grande, que ela já vinha se operando, mas de uma maneira mais devagar. Nós tínhamos o PJE, nós já tínhamos o início de uma virtualização dentro do exercício da advocacia, mas a pandemia ela acelerou de uma maneira muito significativa esse processo. Hoje nós temos a inteligência artificial, hoje nós temos o chat GPT, hoje nós temos as sessões de julgamento virtuais, o plenário virtual. Isso afastou aquele contato diário, né? E novos problemas surgiram, até de violação de prerrogativas. Eu falo isso porque tive a honra de presidir 6 anos a Comissão de Prerrogativas aqui na Seccional e de, por 3 anos, estar representando o Estado do Pará na Comissão Nacional. Prerrogativas. Então, com esse distanciamento, algumas situações ocorreram em termos de violação. E a advocacia jovem, que hoje, de um tempo para cá, já é o maior número dentro do universo de 1.400.000 advogados que nós temos no país, e no Pará nós já estamos chegando, em termos de número de inscrição, a 40 mil, 25 mil em atividade. A jovem advocacia ela se insere bem nesse contexto. A advocacia mais antiga, de mais tempo, tem mais dificuldade. Então, qual é a sua visão a respeito dessa transformação muito acelerada que nós tivemos? O que a ordem pode fazer? Olha, presidente, Nesse assim, cenário. acho que eu vou repassar um pouco também dessa história, né, que eu vivi. Quando eu comecei a advogar,
comecei como estagiário ainda em 80, formei em 83, né, da faculdade em 4 anos e pouquinho, e porque era permitido naquela época, o sistema de crédito, se você corresse muito com crédito, você conseguiria concluir antes de 5 anos. Eu, como queria advogar muito, corri muito para poder viabilizar isso. A gente começou vendo processo, né, a máquina de datilografia. Eu fui advogado do Banco Pará em 85, 88, né, não tenho nenhum problema de estabilidade, né, fui concursado do Banco Pará, e quando eu saí do Banco Pará em 88, ascendi, né, por concurso público a procurador do Estado, eu resgatei meu fundo de garantia do Banco Pará. Eu consegui, com meu fundo de garantia, comprar uma máquina elétrica. Onivete, que Não, era mais foi a IBM. A Foi a IBM, IBM. não, era assim, a IBM com aquela esfera que trocava a esfera, tal, com um autocorretivo que não marcava. Tinha o curso de datilografia, né? Enfim, cheguei a fazer também. Enfim, eu peguei então um momento da advocacia e funcionamento da justiça, onde as coisas eram feitas manuscritas. Desembargador bom, juiz bom, era quem dava a sentença e fazia seus votos manuscrito. Havia um preconceito em relação à própria máquina de datilografia. Aí depois isso foi vencido, né, da datilografia, entramos na era já do computador, etc., daquelas impressoras matriciais que ficavam fazendo a impressão, né, evoluiu mais nesse sentido, e depois, tempo para cá, essa virtualização. Foi um processo muito rápido que quebrou, digamos assim, paradigmas que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. Mas eu digo a Vossa Excelência e a toda a advocacia, não teve um paradigma maior que foi quebrado em relação à atuação profissional do que a questão da virtualização do processo. E isso, por um lado, foi muito bom, porque o advogado passou a ter a possibilidade de, da sua casa, do seu escritório, protocolar as suas peças, sem ter que se deslocar fisicamente, etc. Mas, como tudo na vida, tem os seus ônus e os seus bônus. Né? O bônus foi esse, enfim, uma contribuição, talvez, para uma racionalidade maior e uma velocidade maior para a solução das causas, né? Mas, ao mesmo tempo, afastou completamente o advogado do judiciário. Não porque ele quisesse, fisicamente falando, mas antes era muito importante a gente conversar com o juiz, expor as nossas razões, para que ele pudesse compreender. O papel é muito frio. A gente não tem, muitas vezes, quando não está olhando nos olhos, essa perspectiva do que está acontecendo. Quando a gente consegue olhar nos olhos, que a gente vê a sinceridade da pessoa, etc., sente que o direito que está por trás dali é um direito correto, um direito bom, etc. Isso acontece também no dia a dia da advocacia entre si. O advogado passou a ser digamos assim, partícipe dessa máquina toda, né, do ponto de vista de fazer a sua parte, ativar a justiça e ficar correndo atrás das decisões, etc. E o que assim, a gente sente muito esse momento. Pode ser que eu esteja romantizando bastante, né, de relembrar aquela época, e como você se referiu, das amizades no fórum, daquela brincadeira, daqueles papos de horas a gente fica. Então, assim, era um acontecimento na vida da gente, quanto profissional, de ir ao fórum, despachar com o juiz, encontrar os colegas, tomar um cafezinho, enfim, ter essa sociabilidade maior, coisa que não se tem hoje. Né? E a gente sente muito isso, mas isso é uma característica da sociedade atual. E a ordem, né, a gestão de Vossa Excelência, a gestão do presidente Beto Simonetti, tem, e de outros que antecederam, né, tem estado muito atenta para isso, tem tentado viabilizar cada vez mais esse exercício profissional, tem tentado cada vez mais auxiliar o advogado no seu dia a dia para que ele possa não ser um excluído, né, socialmente falando, do ponto de vista do processo judicial, porque hoje quem não estiver incluído nesse processo virtual está fora de tudo. Isso. Nada funciona mais se não for assim. Então a gente está passando por um grande desafio. O papel da ordem nesse sentido é importante. Preparar tecnicamente o advogado para que ele fique cada vez mais, digamos assim, por dentro do processo virtual,
mas também defender o advogado, porque não se passa a ter controle, né? As petições entram, etc., você não tem com quem falar. Aí se cria grandes unidades as UPJs da vida, né? Você não consegue falar, você fala com uma máquina, fala muitas vezes com um servidor que não tem nada a ver com aquele processo. Então, assim, a gente precisa efetivamente dessa compreensão do Poder Judiciário, dessa compreensão dos integrantes da justiça, de que é preciso ter um pouco mais de humanização desse processo virtual, porque a justiça é do homem, é do ser humano. E preocupa, por exemplo, agora esse novo desafio da inteligência artificial. Será que o computador, um robozinho que vai fazer decisões? Será que é um robozinho que vai fazer minhas peças? A gente era uma profissão que precisa. Nós somos artesãos da letra jurídica, temos que escrever, temos que pensar, etc. Então você está vivendo hoje um momento em que uma série de informações são jogadas nas redes sociais, vem uma inteligência artificial dessas, condensa tudo aquilo e cria jurisprudência. Então, assim, até que ponto, até onde nós vamos chegar com isso, do ponto de vista da justiça? Então, é algo que a gente precisa refletir. Na própria Europa, hoje, já se discute muito essa questão, né, de dizer assim: olha, a gente está avançando demais nesse aspecto. Está se perdendo a humanidade do homem, a humanização do homem dentro de um processo judicial. Precisamos refletir a respeito disso. Eu acho que a ordem tem esse papel de, ao mesmo tempo que viabiliza a inserção do advogado para que não seja um excluído do ponto de vista da virtualização, mas ao mesmo tempo também tem que questionar o que está sendo feito. Por exemplo, julgamentos virtuais. Você não consegue hoje saber qual o voto, né, que está divulgado lá. Ó, foi marcado de X a Y, uma semana para julgamento do teu processo. Em muitos tribunais do Brasil, STJ é um, TST é outro, infelizmente, você não sabe qual o resultado daquele processo. Então, é um processo que acaba sendo um processo às escondidas. E a gente não pode ter isso, que é incompatível com a função da justiça. Então, é necessário fazer ajustes, a ordem é muito importante, mas a advocacia brasileira, sobretudo a jovem advocacia, não pode deixar de estar junto à sua entidade de classe. Porque ela é quem vai viabilizar os pleitos, né? Eles não são viabilizados individualmente, eles são individualizados coletivamente. E a ordem tem esse papel, porque a gente sabe que a justiça é feita de seres humanos. Então, se eu for brigar sozinho com a justiça, eu vou receber uma carga, né, de reações muito maior do que se for a minha entidade. Por isso que é importante o advogado estar aglutinado na sua entidade de classe, usar a ordem no bom sentido para que ela seja a grande defensora da advocacia junto aos tribunais, junto ao Ministério Público, junto à Defensoria, junto a todas as entidades da administração direta, indireta, fundacional, todos os poderes para representar os seus direitos. Perfeito. Excelente observação, presidente. Isso é uma preocupação que a gente deve ter. Você mecanizar a luta pelo direito é um negócio muito complicado. Né? Não existia melhor coisa do que você reunir a sua equipe e estudar um processo e elaborar a defesa técnica, qual é a linha de defesa que você vai utilizar em prol de um cliente. E a coisa está avançando para um caminho que a gente tem que parar para pensar. Né? Como é que pode? Nós estávamos lutando até um dia desse, os juízes queriam a sustentação oral gravada. Pelo amor de Deus, onde é que vai ficar? Sustentação oral gravada, como é que é isso? Quem garante que está sendo Quem garante que está sendo ouvida? Plenário virtual é uma ferramenta que agiliza, mas até que ponto vai ser justo o julgamento? Né? Então, nós temos que realmente, a nossa voz ela tem que ser ouvida e nós temos que nos impor. A gente não pode, tá bom? Tem um lado positivo? Tem. Vamos fazer com que esse lado positivo seja cada vez melhor e que zele pelos interesses da sociedade como um todo. Agora, os pontos negativos a gente tem que observar, principalmente quando esses pontos negativos nos atingem. Porque o ponto negativo ele não atinge o magistrado, ele não atinge o Estado, ele atinge a advocacia. E quem tem, né, presidente, só complementando, quem tem que dizer qual o processo que quer que lhe seja aplicável é o advogado. Claro. Olha, não, eu quero julgamento virtual, ok. O advogado tem essa perspectiva, tem essa sensibilidade. Mas se o advogado disser, não, eu preciso de uma sustentação oral presencial, isso tem que ser respeitado. Claro. E hoje, presidente, dentro das inúmeras funções que tem as comissões da jovem advocacia em todo o país, e a nossa comissão aqui do Pará ela é muito atuante.
A maior demanda para cursos, para direcionamentos de quem chega na instituição é justamente o networking, a questão nós proporcionarmos cursos dentro dessa virtualização. A maior demanda que nós temos hoje em dia é por coworking, né? Hoje em dia nós temos uma sala de apoio ali perto da Justiça do Trabalho, no edifício Síntese. Nós tínhamos 2 salas de reunião, um espaço onde funcionava a área jurídica das prerrogativas, uma 60 baias e 5 escritórios. Nós tivemos que eliminar a grande sala de reunião, trazer de novo a prerrogativa para cá, e nós fizemos mais de 10 escritórios ali. E todos têm que ter, logicamente, tem que estar climatizado, tem que ter o computador, tem que ter a câmera, tem que ter o microfone. E não para, e a demanda é enorme. Inauguramos em Santarém, coworking, inauguramos em Marabá, eu vou inaugurar em Redenção agora. É a maior demanda que a gente tem. Mas a gente nunca pode deixar de conscientizar quem chega agora. Não é tudo só virtual. Né? A presença, o relacionamento ele é importante. Você não pode pautar o dia a dia de exercício pelo direito de outrem justamente por esse caminho que a gente está indo. Tem que ter um meio termo, tem que ter um parâmetro, a gente tem que lutar por isso. Um último ponto, presidente, antes nós encerramos esse bate-papo, como eu falei, era para se estender, teria assunto para bater papo durante o dia inteiro aqui hoje. Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que muito me preocupa, que atinge a advocacia criminal. Possibilidade de um réu que chegue em liberdade no tribunal do júri, vamos dizer assim, de, tendo um resultado condenatório contra si, a pena ser aplicada de imediato. Logicamente que eu estou falando desse caso, mas o que muito me preocupa nisso aí? É essa afronta ao texto constitucional. Nós temos o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que diz que só é considerado culpado após o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Isso aí não pode desaguar em outras ofensas ao texto, aos direitos individuais, aos direitos fundamentais. Um caminho que a gente, até um dia desse, e foi uma luta, o presidente Beto Simonetti, a luta dele foi muito significativa. Nós tínhamos um posicionamento do Supremo Tribunal Federal onde que o regimento interno valia mais que a Constituição. O regimento interno, a nossa lei foi mudada, teve uma mudança recente, muito significativa em relação à questão da observância das nossas prerrogativas, que é a Lei 14.357, que ampliou e detalhou de uma maneira muito positiva a questão das nossas prerrogativas profissionais. Isso lhe preocupa? Uma dúvida, presidente. Uma dúvida que é preocupante. É claro que o Supremo tem o direito de errar por uso. Claro. Entretanto, isso não significa que nós devamos concordar com todas as decisões da Suprema Corte. Todo respeito, toda altivez que a nossa entidade tem, há um princípio da presunção de inocência que não pode jamais ser mitigado. É do homem. A principal, digamos assim, o ganho do homem, a principal, vamos dizer assim, vantagem que o homem tem, né, é a sua liberdade. Assim, isso é fundamental, isso é a vida. Vida é liberdade, liberdade é vida. Então, nós não podemos, ainda que se trate de um culpado, ainda que tenha havido um julgamento pelo tribunal do júri, mas o tribunal do júri é feito de pessoas, ele não é infalível. Pode ter dado um veredito, né, contrário às provas, etc. É por isso que tem o duplo grau de jurisdição. Enquanto não houver o trânsito em julgado, efetivamente, não se pode concordar que a pessoa seja encarcerada. O encarceramento é o último recurso da sociedade, né? A sociedade tem para se proteger. Então, é lamentável que a Suprema Corte tenha, ainda que tenha sido por 6-5, muito apertado o julgamento, né, o que reflete que não há uma consistência, né, do ponto de vista do convencimento jurídico. Isso foi correto, mas eu penso que o Supremo pode rever isso e é importante o nosso papel, porque situações injustas vão acontecer, né, porque o nosso sistema penal é um sistema falível, é um sistema que não recupera quem está encarcerado. Então, assim, até que ponto isso vai ser efetivamente eficaz,
vai ser bom para as pessoas que estão sendo acusadas na justiça e para o próprio sistema como um todo, porque você, como Vossa Excelência diz, né, quebrou uma dessas vigas do Estado democrático de direito, que é a presunção de inocência, outras podem ser quebradas. Isso a ordem tem que reverberar e reagir de uma forma efetiva, com responsabilidade, não tenha dúvida. É porque me preocupa, presidente. Hoje, nós tivemos recentemente a questão dessa afronta à presunção de não culpabilidade, presunção de inocência. Ontem nós tivemos a situação concernente à limitação das sustentações orais, quando a nossa lei de regência, foi mudada recentemente, nos permite. Não é? A questão da defesa da sustentação oral gravada. Na sua gestão, me lembro bem, nós tivemos em 2008, com uma reforma do CPP, o advento daquele famigerado dispositivo 265, que permitia que o juiz aplicasse multa ao advogado, esquecendo o contraditório para a defesa, devido ao processo legal, e que é a ordem que deve aplicar penalidade administrativa ao profissional da advocacia. Então, permitia que o juiz, a critério próprio, aplicasse multa. Na sua gestão, foi ajuizado o Madim contra esse dispositivo. O Supremo Tribunal Federal, vários anos depois, considerou o dispositivo constitucional. Foi preciso uma movimentação da instituição via Congresso Nacional para que o texto do 265 fosse mudado. Ou seja, são vários ataques a direitos individuais, a princípios constitucionais muito caros para nós. São cláusulas pétreas do nosso texto constitucional. Isso muito me preocupa, porque isso pode avançando de uma maneira sem limite e que realmente os direitos dos cidadãos e o exercício da advocacia fique cada vez mais vilipendiado. Então, eu acho que é uma luta que a gente tem que continuar, uma luta incessante, nós não podemos parar, sempre mantendo a nossa independência. É isso, presidente. Pode ter certeza que essa nossa unidade, esse nosso pensamento, defesa da democracia, defesa da cidadania, defesa das liberdades, e é vital para que a justiça continue a ser o último reduto que o cidadão procura e ter uma certa segurança de que vai ser ouvido. Presidente Ofir, muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para vir aqui, para a gente ter essa conversa. Já fica convidado para o número 2. Uma próxima a gente continuar, porque tem muito assunto ainda para a gente conversar, e a sua contribuição dentro dessa iniciativa nossa, que é ter esse programa, né, o podcast OAB, é justamente para que a gente ouça as pessoas que tenham história, experiência, representatividade, que contribuem diuturnamente para a advocacia, para a instituição e para a sociedade como um todo, e que possam esclarecer a nossa classe e a nossa sociedade a respeito de temas importantes para todos nós. Presidente, eu agradeço e coloco à disposição do programa, mas sobretudo da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Pará. Eu devo toda a minha trajetória na Ordem dos Advogados do Brasil até ter ascendido o cargo de presidente nacional da OAB, a advocacia paraense. Muito grato à advocacia paraense por ter acreditado que um filho da sua terra pudesse chegar e representar bem as suas aspirações em nível nacional. Então, eu tenho um débito de gratidão imenso com a advocacia paraense. Eu sou um servo da advocacia paraense. O que for necessário, o que for preciso, o que eu possa ajudar, pode sempre contar comigo. Eu quero deixar só um recado para a advocacia paraense de um modo geral. Advogadas e advogados, a ordem é fundamental na defesa dos nossos direitos enquanto profissional. Isso tem uma repercussão muito grande, não só para nós enquanto uma profissão, quanto aquilo que a gente usa e utiliza com a nossa arte para sobreviver, né, do ponto de vista de recursos financeiros, etc. Mas tem um fundamento muito maior por trás disso, que é a defesa da defesa, a defesa do cidadão. O artigo 5º da nossa Constituição estabelece direitos e garantias fundamentais do cidadão. Nós, advogados, é que somos os grandes viabilizadores desses direitos e garantias fundamentais. Portanto, usem cada vez mais a sua entidade, procurem o presidente Imbiriba, a sua diretoria, os seus conselheiros, tenham na Ordem do Pará um reduto de ajuda para que vocês possam exercer com autonomia, com independência a sua profissão, que é aquilo que o advogado precisa sempre ter. São duas armas que o advogado tem. É a sua palavra,
né, escrita e falada, mais nada além disso. Portanto, cada vez mais eu declaro aqui a minha paixão pela Ordem dos Advogados do Brasil e o meu agradecimento pelo reconhecimento da advocacia paraense e a minha gratidão eterna. Doutor Ofir Cavalcante Júnior, nosso sempre presidente da Seccional do Pará e do Conselho Federal. Muito obrigado, doutor Ofir. Muito obrigado. Alegria, obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Com certeza. Um grande abraço a todos e a todas. Programa Podcast OAB Pará.